Meus amigos, voltamos ao nosso encontro semanal com entrevista do cotidiano de nossa cidade. Trazemos pessoas aqui, sempre esse bate-papo, essa conversa com Augusto Maranhão. E hoje temos o prazer de trazer Norberto Batista de Faria, uma pessoa maravilhosa, nosso companheiro de trabalho, amigo, conhecido aqui na cidade de Natal e no Rio Grande do Norte, e que eu o sintetizo como o grande natalense. Por quê? Antes de Norberto falar, vou fazer um pequeno comentário sobre ele. É aquela gente boa, o amigo, o cara que está sempre presente, é o natalense, é o potiguar. E vou passar a palavra para Norberto para a gente começar aqui, bater nesse nosso papo. Augusto, inicialmente eu queria agradecer esse seu convite. É um prazer muito grande estar aqui nesse bate-papo com você, no seu programa. E à disposição para o que você puder dentro desse espaço de tempo que você tiver. Perfeito, Norberto. Norberto, já para a gente conversar aqui, onde nasceu, onde foi sua infância, sua adolescência, estudou aonde, quem foram os seus amigos daquela época? Augusto, olha, eu sou natalense, como você disse, nascido aqui, criado aqui, apenas passei um período, a década praticamente de 70, fora de Natal, quando concluí meu curso de economia. E somente essa época. Mas volta para o primário logo. Mas, como eu disse, nasci aqui, estudei aqui, no 7 de setembro, fiz o curso primário e o ginasial. Você é da turma do 7 de setembro, coisa boa. O professor Antônio Fagundes era o grande educador da época. Naquela época que educador tinha um respeito, né? Né? Todo mundo até se levantava quando o professor entrava, né, Norberto? Naquela época, os professores, professor Romar Furtado, professor Tarcísio de Medeiros, eram os verdadeiros mestres da época. É verdade. Né? A professora Leonor Cunha, que era inspetora federal da educação, sempre presente no colégio, naquelas rotinas de provas, né, mensais. Né? Enfim, uma convivência com colegas meus que me lembro de alguns nomes. Você tem alguns aí, não? O próprio Marco Maranhão foi colega meu de primário. Querido, saudoso Marco Maranhão. Francisco Medeiros, recém-saído do seminário de Apipucos, estava fazendo em Recife e chegou em Natal, fomos companheiros, colegas lá de colégio. Enfim, uma turma que se eu fizer um pouquinho de esforço, eu sou capaz de fazer ginásio, Norberto? Ginástica. Ginásio. Ah, sim, ginásio. Você fazia, eram 4 anos de primário. Tinha uma admissão? Exatamente, tinha um exame de admissão ao ginásio. Aliás, eram 5 anos de primário, tinha um exame de admissão ao ginásio. Você tinha a opção de já fazer na 4ª série primária, e aí passaria da 4ª para a 1ª série ginasial, pulando 5 anos. Não, fazendo o exame. Fazendo o exame era condição sine qua para... Estudando naquela época, inclusive quando eu falo com pessoas dessa geração, que eu estudei latim, estudei francês, estudei inglês, estudei espanhol. Isso tudo no currículo. Ô Norberto, naquela época o cara para passar tinha que passar, porque hoje parece que estatisticamente tem que se passar para ficar bem estatisticamente, né? Naquela época o cara tem que estudar. Não, ou estudava ou não passava. Né? Havia um rigor muito grande. É como eu estava dizendo, por exemplo, todas as provas, e era um colégio particular, hoje na 7 de setembro, mas mesmo assim era subordinado a uma fiscalização rigorosa da inspetoria do Ministério da Educação. E aqui em Natal, representante era a doutora Leonor Cunha, esposa do saudoso doutor Etelvino Cunha, médico conhecidíssimo, ainda hoje tem uma casa, eu acho, guardando ainda alguma coisa de sua fachada, ali em frente à ABB, na época da Fonseca. Mestre como o doutor Romar Furtado, as aulas eram dadas, para você ter uma ideia, para alunos de ginásio, de terno e gravata. E você tinha, além de outras coisas, eu estudei também canto orfeônico, com a dona... Havia uma preparação muito boa, né, Norberto? Dona Natécia. Hoje contestam dizer que você estudava muita coisa que você não ia precisar na sua vida prática. Eu não concordo. Lá em cima vai buscar, lógico. Isso é uma formação... A disciplina. Quando a gente chega na vida profissional, fica buscando. Exatamente. A disciplina, por exemplo, de você só entrar ou se sentar na cadeira da sua sala de aula quando o mestre chegava, quando o professor chegava. Você não podia sentar. Hoje é uma inversão de valores total. Você vai de bermuda, vai de chinelo, vai de. Ô Norberto, e o ginásio e a faculdade? Aí veja bem, como o colégio 7 de setembro não tinha os científicos,
Meu irmão já estudava no Marista. Naquela época dizia científico para fazer, digamos, ciências exatas. Exatamente. O clássico para fazer ciências humanas. O clássico e o científico. Havia essa divisão. Eu fiz a opção pelo científico, né? E fui para o Marista, onde fiz lá o primeiro e o segundo ano científico, e o terceiro ano vim fazer aqui no Ateneu. E também, como lhe disse, se a gente fizer um esforço, eu sou capaz de dizer os 40 colegas. Pulando um pouco do lado, digamos, estudantil juvenil, e como era a juventude, as festas, os assustados daquela Natal contemporânea daquela época. Você sempre me fala do Quintas Clube, né, que vocês ficavam por lá. Como era essa convivência, digamos, no dia a dia? Natal daquela época, dos anos 60, essa época praticamente de participação com colégio, né? 50 já é infância, né? 60 é juventude. Era um Natal que terminava. Não, Natal mesmo terminava logo depois da lei do Aeroclube, na Alexandre de Alencar. Você tinha um espaço vazio, chegava na Avenida 15, tinha corrente, tinha corrente, uma pista, que a gente chamava, que era a estrada que os americanos fizeram. Na época da Reca, começava em Parnamirim, terminava ali na Praça Pedro Velho, hoje a Praça Cívica, sabe? E Natal era uma cidade, como se diz, onde todo mundo conhecia, todo ambiente que você chegava, não somente conhecia, mas sabia de quem você era filho, qual era o seu avô, qual a sua família. O Natal era um ambiente, como se diz, familiar. Que coisa maravilhosa. Carnaval se brincava naquela época em grupos de 20, 25 rapazes e moças, né, com orquestra que se arranjava nas usinas, profissionais. Tu ainda do tempo de bloco de elite, não? Sim, alcancei. A plenitude. Por exemplo, o nosso, naquela época, tinha já na infância, tinha um que eu participava, que era o Sambalanço, cuja música ainda hoje eu me lembro dela todinha, né? Me recordo. Henrique Eduardo, deputado Henrique Eduardo fazia parte. Era o seu grupo. E era um carnaval muito alegre, muito participativo, muito familiar, porque você... Violência zero. Não, absolutamente não existia, né? Você podia dormir, abrir a porta da sua casa, que você não tinha o menor risco de ser assaltado. Uma característica que tinha lá nos carnavais do América, era onde a gente ia... Você é recedista, mas frequentava o América. Eu frequentava o meu ABC também. Viu? Era que sempre ocorria na última festa, no último dia de carnaval, uma briga, terminada normalmente. Até porque havia uma disputa muito grande, uma rixa. Naquela época, em Natal ainda hoje, tinha um contingente muito grande de cadetes, principalmente cadete da aeronáutica, cursando aquela fase inicial do curso de aviador. Tudo meio aloprado, tudo achando que era o gostosão do pedaço. Queria namorar todo mundo e tomava espaço nosso. Normalmente, mas era uma convivência, apesar dessas confusões, sadia, depois saía, se abraçava sem nenhum problema. São as confusões juvenis sadias daquela época. Natal de restaurantes, sei lá, tínhamos o Nemésio. Chique, tinha Nemésio, que era ali na Avenida Rio Branco, né? E Nemésio, e Chique, começou lá no posto de São Luís Flor. Isso. Ali naquele canto onde inicialmente ele construiu o posto, tinha assim um restaurante. Peixada da Comadre, nas Rocas. Depois ela mudou aqui para a Ladeira do Sol, um segundo endereço, e para finalmente se instalar onde ela está hoje. E hoje um filho dela com uma filial lá em Ponta Negra. Roberto, só interrompendo aqui, como a gente está conversando, me diga uma coisa, você fala muito da região que você morava, que era Cirolândia. Né? Parece que você tem grandes recordações daquela época. Tenho, porque o bairro da Cirolândia foi um bairro que nasceu, eu diria que foi o primeiro bairro... Onde é a Cirolândia, Roberto? A Cirolândia é o seguinte, é um quadrilátero compreendido entre hoje a Rua Tuiuti e a Rua Mipibu, tendo ainda no meio, dividindo essas duas ruas, a Rua Tarebi. E o limite é na Avenida Hermes da Fonseca. E por que Cirolândia? A cidade do Ciro? Não. A cidade do Ciro é o seguinte, porque Dr. Ciro Barreto, pai lá do menino aqui do hotel Vila do Mar, exatamente, era o pai dele. Mário Barreto? Não, Mário Barreto, pai dele, exatamente, era pai dele. E ele era dono daquela área todinha e fez um loteamento e vendeu para pessoas
de Natal, lotes variando entre 12 e 15 metros. Primeiros assim nessa época, né? Isso foi logo no início dos anos 50. Então as pessoas compraram esses lotes e começaram cada um a construir. Eu diria que, se você fosse remeter a data de hoje, seria um condomínio. Naquela época, onde se fez, naquele momento, o bairro em si não é Cirolândia, o bairro é Petrópolis. Cirolândia se deu uma subdivisão. Exatamente daquele quadrilátero. E como todo mundo chegou mais ou menos entre os anos 50 e 54, por aí assim, então houve assim uma integração muito grande. Eu me lembro que era um bairro preferido por ser um bairro novo, um bairro de casas boas, de famílias com referência. Era um bairro onde, por exemplo, a Oeste sempre mantinha uma casa alugada lá. Missionários americanos que naquela época vinham muito a Natal, moravam lá. Os ingleses da Machine Cotton moravam lá também, sabe? Da Oeste. Enfim. E aí criou-se todo um clima de amizade, reciprocidade, de visita, sabe? Você visitava. Lhe interrompendo aqui, esse seu jeito fidalgo de ser, eu não acredito que seja da Cirolândia. Eu acho que é muito mais de suas nascentes de Serra Negra, o lado do Lamartine, do Faria, do Batista lá de... Realmente, papai nasceu, viveu em Serra Negra, certo? Eu nasci aqui em Natal, mas é como se diz, a nossa origem, a minha origem é toda lá de Serra Negra, sou um batista de Faria, daquela região, certo? Sou sobrinho, neto do Juvenal Lamartine de Faria, que era o nome dele, Juvenal Lamartine, e depois ele adotou o Lamartine como nome de família, tanto que todos os filhos dele têm o Lamartine como sobrenome. Era irmão da minha avó. A minha avó, por sinal, foi a última a morrer, a vovó Paulina, da Irmandade, né? Norberto, só entrando mais um pouco a fundo na sua família, os genes assim, porque vocês são todos parecidos, você chega em Serra Negra, tem o mesmo biotipo, o mesmo perfil, o negócio é bem forte. Isso pra gente é difícil você fazer essa comparação, porque você não se vê, não sei quando você chega de manhã no espelho, né? Mas você tem a primada toda tem uma característica. Eu me lembro bem que por 2 vezes nós fizemos, a última faz uns 4 anos mais ou menos, uma convenção da família Faria, onde tivemos a oportunidade de juntar 500 parentes, foi Marise Faria. Coisa boa. E naquela festa, eu me lembro bem que houve uma crônica, foi lida uma carta feita por Oswaldo Lamartine. Tá? Saudosa, recente memória, né? Primo, amigo. E ele caracterizou os Farias com exatamente dessa forma como você está colocando, e apenas acrescentou de voz anasalada. Esse detalhe. Aparentemente calmo, mas também meu fidalgo, mas também não pisasse no carro não, que ele reage, viu? Mas Norberto, e o seu lado profissional, Norberto? Augusto, veja bem, papai era comerciante no ramo de estivas e cereais, no atacado, no Alecrim. Eu, por muito tempo, desde muito pequeno, eu sempre gostei dessa atividade, né? Eu me lembro, com 12, 13 anos, já tinha... Naquela época não tinha trabalho infantil, não tinha trabalho infantil, mas eu gostava do negócio de papai, né? Esse ramo de estivas e cereais, com o advento do supermercado em Natal, a partir do início dos anos 70, essa atividade... Primeiro foi o mini preço, né? Foi o primeiro na Prudente de Moraes. Na Prudente de Moraes, com a Rua Pudim. Isso. Exatamente, onde hoje é uma loja de imóveis, né? E... abalou o comércio local, Norberto? Abalou, você sabe por quê? Porque, por exemplo, determinados ramos comerciais, como eram de papai e de muitos outros que existiam ali no Alecrim, na Ribeira principalmente, tinha também um armazém de Militão Chaves ali na esquina da Avenida Rio Branco com a Ulisses Calda. E o que é que o supermercado fez? Ele eliminou o elo entre a mercearia e o armazém. Isso é verdade. O atacado fornecia para o... Exatamente. Quer dizer, a mercearia era o grande fornecedor. Então,
passaram a comprar diretamente das fontes produtoras e o consumidor ia comprar diretamente no supermercado. Quer dizer, o elo, hoje, por incrível que pareça, está voltando a figura do atacadista, lógico, numa dimensão bem maior do que era naquela época. Porque hoje também ninguém aguenta fazer supermercado, aquele, rodar 3 horas dentro do supermercado, né? O cara vai e compra só o básico, porque não estoca, né, Norberto? E eu estava lendo agora há pouco tempo, a coisa de uns 15 dias atrás, um artigo exatamente sobre isso. Porque hoje está se valorizando, está se voltando a valorizar aquela relação de cliente e o dono da mercearia do bairro, do mercado. Até o banco está voltando o gerente, que hoje não decide nada, tudo, decide, né? Mas hoje parece que vai ter o gerente do contato, né? Acho que porque o mundo é cíclico, né, Norberto? Ele sempre está mudando. Ele vai e volta, né? Já dizia a Chacrinha, tudo se copia. É verdade. Na verdade, a gente não cria. Então, você falando, voltando, digamos, à atividade profissional. Isso. Né? Evidentemente que uma época eu prestei vestibular, passei, fiz economia. Durante o curso de economia, tive a oportunidade de começar a trabalhar estagiando na ESO Brasileira de Petróleo e por lá permaneci. Você era um pistolão grande ou era competente? Não. Era competente na realidade. Não, né? Mas para ESO Brasileiro de Petróleo naquela época? Mas passei 15 anos trabalhando, desses 15 anos, 10 anos fora de Natal, mais de 10 anos fora de Natal, principalmente na região amazônica, Belém, Manaus, São Luís. E hoje felizmente abracei, porque tive a oportunidade, em mudando de atividade de petróleo para transporte, lhe conhecer, que foi uma relação iniciada, eu acho, no início dos anos 80, né? 80. Quando o Natal começou essa modificação até de cidade pacata para essa cidade que hoje nós estamos dizendo de internacionalizada. Mas, Norberto, nosso programa aqui, o papo foi tão rápido, tão gostoso que já passou. Mas você voltará em outras oportunidades para a gente puxar outros assuntos. Que o nosso bate-papo aqui é só para levantar a bola, Norberto. A gente não vai falar de transporte, que é um negócio meio polêmico. Aqui é só uma conversa, digamos assim, até jogada fora, para a gente só curtir. Norberto, eu só tenho a agradecer a sua presença e convidá-lo para as outras oportunidades. Augusto, muito obrigado, viu? Valeu, Norberto. Estou à sua disposição e gostaria de fazer o que você estava indo comigo entrevistar, porque a sua biografia com certeza é muito mais rica que a minha, viu? Meus amigos, voltaremos daqui a pouco com uma nova entrevista. Obrigado. Voltamos com a nova entrevista e dessa vez agora com Manuel Gentil Marinho Pessoa Neto. Um nome grande, igual a, digamos assim, a personalidade, o caráter de Marinho Neto, que é o nosso amigo. E sem delongas, Marinho Neto, conte um pouco de sua história, onde nasceu, o seu dia a dia de infância. Bem, antes de tudo é um prazer estar aqui com você, ao lado de você, poder expor um pouco do nosso projeto de vida, né? Isso. Eu sou natural de Natal mesmo, sempre nasci e me criei em Natal, e hoje em dia eu sou funcionário, trabalho com cargo no Tribunal de Justiça do Rio Norte. Coisa boa, lá no Tribunal Novo? Na sede, né? Exerço uma funcionária de informática do tribunal também. E nas horas vagas eu brigo pela cultura de Natal, um pouco da história de Natal. Mas antes de chegar na sua vida profissional e no seu lazer, estudou aonde o primário? Você é tempo de primário ou já é primeiro grau? Ginásio, né? Bem, eu comecei minha vida no Salesiano, Marista, né? Onde adquiri bons e velhos amigos, né? Depois migrei para a Escola Técnica Federal, Amada Escola. Você fez a famosa ETFER? Fiz a famosa ETFER lá. Que curso? Mecânica na escola. Mecânica da escola, que tive a honra de conviver com os bons professores. É injusto citar o nome de alguns para faltar com os demais. Mais adiante fui fazer informática, terminei agora também em marketing, né? Mas sou filho de um funcionário público, né? Com muito orgulho. Seu pai era da Polícia Militar? Com todo orgulho, vi chegar a farda ali com dignidade, né?
filho de uma mãe também batalhadores, 2. Todos natalenses? Natalenses, que nascido no Natal, né? Apesar do filho da minha mãe, logo cedo ter ido embora para Recife, migraram para o lado da livraria, do comércio de livros. Mas ficamos por aqui, e aqui estou eu, ao lado de bons amigos, para tocar a vida, né? Neto, você também parece que, como você concluiu o marketing, eu vejo sempre na televisão você dando uma faturada aí como garoto de propaganda, enchendo a bola do Nordestão, não é verdade? Você também participa na sua hora vaga aí como um freelance. Freelance da vida, né? Nada mais do que mudar alguns roteiros, alguma coisa que possa até engrandecer nosso ego, digamos assim, né? É a dúvida, né? Seu ego. Mas também esqueci de citar que faz parte da maçonaria, maçonaria, né? Que também é sua loja, né? De Tio Marinho, inclusive pro meu próprio nome, do GOB, né? Isso também é gratificante demais até. Lá dá uma segunda casa, segundo lar. Mas, meus amigos, eu trouxe Neto aqui porque Neto, além dessas qualidades que ele já falou, já citou, ele desenvolve um trabalho muito importante na preservação de nossa história, principalmente ligado ao episódio da Segunda Guerra. Neto foi discípulo de Leonardo Barata, onde nós nos conhecemos. E ele hoje vem trabalhando muito na preservação. Eu até o apoio, mas sempre me falta um pouco de tempo. E Neto está sempre ali na sua persistência. E ele está desenvolvendo um trabalho muito interessante, que ele me trouxe até a planta aqui, Neto, que você poderia falar, é a preservação da antiga pista que dava suporte àquela linha de abastecimento que saía das Rocas para a Parnamirim Field, que seria o pipeline. Inclusive você está com a planta aí, né, Neto? Sim, o chão pipeline que foi uma das obras da engenharia norte-americana aqui na nossa cidade, nosso estado, e que fez parte da vitória, contribuiu para a vitória dos aliados no eixo, né? Na Europa, aliás. Contra o eixo. E que isso nós tentamos aos poucos resgatar, né? Resgatar com documentos, com acontecimentos que isso tem nos levado a um trabalho sem fim, com a ajuda sua e outro amigo nosso, Fred, né, um paulista que conhece mais Natal que nós mesmos, né? Ô Neto, tu lembra, tu era menino quando a gasolina vazou nas Rocas, ainda oriunda do pipeline? Eu tenho lembrança. Que ano? Foi em 70? Foi na década de 70? Eu não tenho lembrança do data fixa na memória. Você lembra que houve um vazamento de gasolina? Houve aqui próximo ao porto, né? Isso. E houve um problema lá, mas foi isso na década de 73, 74, por aí assim. Mas você colocou muito bem, né? Isso é um projeto de engenharia muito avançado, de vanguarda para a época, né? Tanto a nossa querida pista, que era a Parnamirim Road, né? Que hoje está os bagaços lá, que enfrenta ali um condomínio Bela Vista, ainda tem um pedaço, e um pouco ali na saída da base aérea. Certo, são aproximadamente 700 metros que existe ainda numa pista que tinha 18 quilômetros. Rapaz, né? Eu estava pesquisando também, até você me orientou, que foi em 6 semanas que construíram aquela pista. Para ser mais exato, foi 3 meses e alguns dias. Tá? 20 quilômetros de asfalto. De asfalto, não é asfalto do estado. Acho do Nordeste. Foi esse asfalto que deu origem à Zona Sul do Natal, tá? Porque foi ele que levou a população a migrar e, consequentemente... tem a rodovia, o resto vem a reboque. Exatamente. Os conjuntos habitacionais como Neópolis, como Mirassol, como Ponta Negra, porque foi por tabela a Zona Sul, né? E então, isso hoje está abandonado? Está abandonado, está quase em fim de extinção definitivamente, porque estão querendo expandir a marginal da BR, né? E isso nós estamos brigando, inclusive com o apoio do Ministério Público Federal. Sim, o Ministério Público Federal está apoiando. Está apoiando nossa luta, né? Em prol da história. Não somos normalmente contra a questão do progresso. Até porque tem que a história da comunidade sobrepõe a coisa. Ô Neto, eu estava pensando aqui se a gente poderia, naquele trecho ainda de preservação da nossa antiga pista, a gente fazer um monumento à engenharia, não a guerra, mas a vitória, o que representou a economia do Estado. E me diga uma coisa, você não tem nenhum cartão corporativo que pudesse a gente bancar esse negócio, não? Porque se a gente for esperar pela Fundação Zé Augusto, pela Capitania das Artes, não vai sair. Eu não tenho. Você não tem nenhum cartão corporativo? Não tenho.
Você tem? Tenho não. Então, Alguém tem um cartão corporativo que possa nos ajudar aqui? Não é verdade? Inclusive, mérito seu, da ideia do monumento. Já que a gente ainda tem quase, eu acho que 1,5 km da antiga pista originária que deu, digamos, sem Parnamirim Field, a guerra teria prolongado muito mais. Antes da Parnamirim Field, o percurso era por Macaíba, que eram 3 horas de percurso. Natal, Macaíba, Parnamirim. Isso entre buracos, atoleiros e aí mais, né? Então, com a evolução da pista, com a construção da pista, passou a ser 20 minutos. Foi um progresso na época estúpido. Então, a gente tem que pelo menos render uma homenagem, né, fazendo um monumento e preservando 1 quilômetro de detalhe, asfalto americano, mão de obra potiguar, entendeu? Foi uma das maiores obras feitas em solo natalense, potiguar, na época da guerra. E o pipeline, será que ainda existe alguma tubulação enterrada por lá, né? Existe um trecho ainda que estamos em fase de busca, né? E cai sempre na questão do orçamento, do financeiro, e a gente fica sempre emperrado nisso aí. Mas que tem algo enterrado, existe ainda mais com suspeita de combustível. Você acha que ainda pode ter um resíduo de combustível? Tem, porque os canos eram... Agora, se você divulgar isso, os caras vão atrás, viu? Agora pode ir, que a ideia nós lançamos, né? Modesta parte. Né? Agora que cabe, pedimos auxílio à população, material. Sim, faça aí o seu. Pedimos a todos que possam nos ajudar com material, com fotos da época, não só da pista velha como a de Natal, porque na realidade é o seguinte, se o mundo sofreu com a guerra, Natal cresceu com a guerra. Por quê? Porque Natal houve mudando os nossos hábitos, nossa maneira de vestir, de comer, de andar, de falar, entendeu? Por influência norte-americana. Até então o homem natalense andava de paletó e gravata meio-dia em ponto, grande ponto. Passamos a manga com manga curta. Tomamos a Coca-Cola. A quarta fábrica de Coca-Cola foi aqui, né? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Natal. A quarta. Tá, perdão. E com questão do dólar, inflacionou a cidade, uma cidade cresceu. Nós seríamos hoje menor que de uma pessoa, igual Maceió, menor que de Maceió. Você colocou um dado interessante, meus amigos, que o saudoso professor Alvanal Furtado disse que quando terminou a guerra, ele foi fazer o discurso da vitória no Teatro Alberto Maranhão. E era um verdadeiro desânimo na cidade, silêncio. Porque a cidade, né, vivia da efervescência, da ebulição da guerra. E ele disse, rapaz, todo mundo triste que a guerra tinha acabado. O comércio girou mais, ou seja, a cidade tomou um pulo que até então não nos conhecia, não sabíamos o que era isso. Tá? A presença de pessoas de fora, cultura, o uso do tchau, bye bye, tudo isso adequou ao nosso linguajar, não pelos americanos. Aliás, não só os americanos, passaram por aqui, os ingleses, passaram por aqui, australianos. Sim, Neto, você falar em australiano. Eu tive agora no cemitério do Alecrim procurando, que ficou ainda enterrado no cemitério do Alecrim, 3 corpos de australiano. E eu fui lá no local, desapareceu. Eu não acredito que familiares dessa turma vêm buscar. Eu acho que deram um ganho na turma dos australianos e venderam. Até porque é patrimônio da Austrália, do povo australiano. Assim como lá, o túmulo é patrimônio do governo americano. Mas eu pesquisei, eu não acredito e nem vi na imprensa, nenhum familiar de australiano vem levar aqui os restos mortais. E lá no Aniquim não tem mais. Que esculhambação é essa? Infelizmente, né? Estamos num povo que é essa que forma. não preserva o passado, memória do que aqueles povos por cá passaram. É muito árduo essa tentativa de preservação, né? Você bate muita porta, fecham. Augusto, literalmente é bater na faca, porque até hoje, se não fosse ajuda sua, certo? Nós não teríamos nada, porque é preciso vir alguém de fora, certo? Para abrir nossos olhos. Como o Fred, que veio de São Paulo com farto material, com a ajuda dos americanos que por cá passaram, estamos doando material. Só interrompendo o Neto aqui, Neto foi que patrocinou, que trouxe o nosso querido Jameson, né? Marshall Jameson. Primeiro americano que esteve aqui em dezembro de 41, 8 dias depois do ataque Pearl Harbor, para fazer todo, digamos assim, um apanhado da cidade de Natal. E ele foi hóspede de Neto, e eu tive o prazer também de participar. Mas Neto é esse cara que vive aí, apesar de suas atribuições no dia a dia, de família, de tribunal, mas
mas está sempre se dedicando à preservação de nossa história, né, Neto? E não ganho nada com isso, ganho só aborrecimentos e nada mais. Mas faço prazer. Mas faço com prazer. Faço com prazer porque tem ao meu lado algumas pessoas, né, como você, que nos ajuda bastante. Eu sou só um coadjuvante. Não, mas é bastante. O interessante, Augusto, é que nós somos um povo sem memória. Então queremos apenas preservar nosso passado. Não momento estamos aqui para jogar pedra em quem passou por aqui, mas sim para engrandecer a nossa história, nossos parentes que por aqui viveram naquele período em que nada deixamos registrado. Já terminando nosso programa, mas eu vou contar aqui para Neto uma piadinha que está circulando na internet. Diz que estava um mineiro, um paulista, um carioca e um potiguar. E cada um levantando a bola de sua cidade. O carioca, não, nós somos a cidade maravilhosa. O paulista, nós somos a capital da indústria. O mineiro, nós temos a melhor cachaça. E você, potiguar? O potiguar ficou calado, né, e disse: eu adoro a Paraíba. Aí os caras: mas rapaz, por que a Paraíba? Porque ela me divide do resto que são vocês. Mas é isso, né, Neto? Tá, então obrigado pela oportunidade, tá? Agradeço o espaço que nos é cedido e deixar registrado que continua na luta para preservar nosso passado. Isso, eu só tenho a agradecer a Neto e a dizer a você, amigo, que tem alguma coisa, que teve um parente, que guarde algum documento, alguma medalha, algo sobre a Natal da Segunda Guerra, procure Neto no Tribunal de Justiça para ele nos dar esse apoio. Ou até mesmo no telefone 8839-3428. Neto é uma figura maravilhosa que tem contribuído muito para a preservação de nossa cidade com as coisas da Segunda Guerra. A você agradeço a sua paciência e sua audiência e voltaremos na próxima semana com outras 2 grandes entrevistas. Muito obrigado.